18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes na técnica e Wellington Trovão lá no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas nesta quarta-feira, hein? Hoje, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Vai aqui aquele forte abraço para a galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo e em cores. Daqui a pouquinho o programa estará na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós estamos também em todas as redes sociais. Dá um oi, dá um like, segue a gente no 18 Horas News. Estamos também no Instagram, YouTube. Tudo. Facebook. Somos modernos. Karine, para quem não sabe, tomou posse hoje o 46º presidente dos Estados Unidos da América, o Joe Biden. Um democrata de 78 anos tomou posse nesta quarta-feira durante uma cerimônia em um Capitólio fortemente protegido, encerrando o mandato de 4 anos de seu predecessor republicano Donald Trump na presidência dos Estados Unidos of America. Carlão, e Kamala Harris também fez história nesta quarta-feira e se tornou a primeira mulher a tomar posse como vice-presidente. Ela é a primeira mulher e negra com ascendência indiana. Ela é filha de imigrantes radicados nos Estados Unidos. O pai é jamaicano e a mãe indiana. Kamala já tinha sido pioneira ao se tornar a primeira procuradora-geral negra da Califórnia e a primeira mulher de origem do sul da Ásia eleita para o Senado. E como anunciado, Trump quebrou uma longa tradição e optou por não participar da cerimônia de posse do seu sucessor. Mike Pence, vice-presidente de Trump, foi quem recebeu, Karime Leão, os novos governantes dos Estados Unidos por causa da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, o público foi encorajado a não acompanhar a posse presencialmente. Apenas familiares, políticos e autoridades estiveram entre os convidados, e entre eles também estavam os ex-presidentes Barack Obama e também o Bill Clinton. E no discurso, Biden lamentou a morte das mais de 400 mil vítimas da pandemia, reforçou a importância da vacinação contra a doença e pediu 1 minuto de silêncio pelos mortos. Ele também já acenou para algumas medidas, como voltar para a Organização Mundial de Saúde. E em outra parte do discurso que direcionou aos que nos ouvem além de nossas fronteiras, Biden afirmou que os Estados Unidos vão retomar o protagonismo no cenário internacional. Biden disse ainda que a América foi testada e disse o seguinte, abre aspas, ficamos mais fortes por causa disso. Nós repararemos nossas alianças e vamos interagir com o mundo novamente, fecha aspas, disse o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Dando tom, logo de como vão ser os próximos 4 anos. E a cantora Lady Gaga foi a responsável por cantar o hino nacional dos Estados Unidos. A estrela pop não conseguiu esconder a emoção por fazer parte deste dia tão importante do amigo Biden. Jennifer Lopez também se apresentou. Ela gritou em espanhol as palavras liberdade e justiça para todos, enquanto cantava God Bless America. Agora 6 horas e 4 minutos em Manaus. A partir de agora, as principais notícias do dia para você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas já contabilizaram pelo menos 51 mortes por falta de oxigênio desde a semana passada aqui no estado do Amazonas. Mas esse número ainda pode ser maior, porque apenas 5 de 11 ofícios do Ministério Público Federal foram respondidos pelo governo do Amazonas. Esse é o registro de apenas alguns dos pacientes que morreram, ou melhor, foram
assassinados dentro dos hospitais por falta de oxigênio medicinal. Infelizmente, nesta contabilidade tem que ser incluída também ainda as pessoas que morreram em casa, asfixiadas, sem ter direito sequer a um atendimento médico dentro dos hospitais. Olha, há informações de que muitos pacientes decidiram abandonar os hospitais para irem morrer em casa. Cenas de pavor em alas de hospitais lotados e medo de morrer longe da família estão fazendo com que doentes infectados com Covid-19 fujam de hospitais e unidades de saúde de Manaus e até peçam para morrer em casa. Carlão, o relato foi feito por enfermeiras que atuam na rede pública de saúde aqui da capital em entrevista ao jornal O Globo. Segundo elas, alguns pacientes não estão suportando o estresse causado pelo caos no sistema de saúde por causa do aumento do número de casos de Covid-19 e pela instabilidade no abastecimento de oxigênio hospitalar. Mais uma vez, o Amazonas é notícia negativa no Brasil e no exterior, com a exposição do segundo colapso no sistema de saúde em menos de 7 meses. E as mortes, segundo a defensora Gabriela Gonçalves, ocorreram pelo visível descaso dos governos estadual e federal, que até agora não apresentaram um plano efetivo de remoção de pacientes que vivem fora da capital. Vale lembrar que o Amazonas tem 4.200.000 habitantes, metade está no interior do estado. A situação, Carlão, é realmente de terra devastada, de terra arrasada, de massacre. Triste. Carnificina, de revolta de todos nós que estamos aqui vivendo e sabendo o que aconteceu aqui, vivendo em loco. São centenas de pessoas mortas pela incompetência de gestão dos governos nas 3 esferas, tá? Vamos colocar todos aí. Nos últimos dias, são mais de 100 mortes diárias, somente pela Covid, sem contar com os outros pacientes de outras doenças que morrem por falta de atendimento médico. E esta tragédia está sendo mostrada em todo o mundo, inclusive. Hoje, o Papa Francisco dedicou uma oração aos que sofrem com a pandemia de Covid-19 aqui na capital, aqui em Manaus. O pontífice fez a oração na biblioteca do Palácio Apostólico, lá no Vaticano. Aqui em Manaus, a Igreja Católica prorrogou a suspensão das missas presenciais até o dia 20 de fevereiro. Com isso, a reunião presencial na quarta-feira de cinzas fica comprometida. A data é muito importante para os católicos por marcar o início da quaresma, ou que é a preparação para a Páscoa. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A oração foi breve, mas carregada de fé e esperança. Na mensagem enviada pelo Papa Francisco aos moradores de Manaus, ele diz que reza especialmente pelas vítimas do coronavírus na cidade. Rivolgo um cordiale saluto ai fedeli di língua portuguesa. Questi giorni la mia preghiera va a quanti soffrono per la pandemia, specialmente a Manaus, nel Nord Brasile. Il Padre Misericordioso vi sostenga in questo momento difficile. Vi benedico di cuore. O pontífice demonstrou preocupação com a situação de Manaus na audiência geral no Vaticano e disse que nesses dias sua oração é pelos que sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus. O Papa pediu que o Pai das Misericórdias sustente cada um nesse momento difícil e encerrou dizendo que abençoa cada um de coração. Em abril do ano passado, durante a primeira onda da pandemia, Papa Francisco também prestou solidariedade com uma ligação telefônica para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. O novo colapso na saúde do Amazonas, que tem sensibilizado o mundo inteiro pelas mortes por asfixia nas unidades de saúde do estado devido à falta de oxigênio, desde 14 de janeiro tem mobilizado toda a comunidade católica. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, fez apelo pedindo oxigênio para o Amazonas. Pelo amor de Deus, nos enviem oxigênio. Providenciem oxigênio. As pessoas não podem continuar a morrer por falta de oxigênio, por falta de leitos nas UTIs. Vamos deixar de lado as agressões, os negacionismos, vamos deixar de lado a política que divide, que corrompe, vamos deixar de lado os lucros em cima da pandemia. E faço mais um apelo em nome dos nossos bispos. Que nós coloquemos a serviço de todos a nossa humanidade melhor.
e que coloquemos também a serviço de todas as nossas forças espirituais. Diante da crise na saúde, mediante a explosão de números da Covid-19, que soma mais de 230 mil casos no estado e quase 6.500 mortos, o arcebispo de Manaus decidiu prorrogar a suspensão das missas e demais atividades eclesiais com a presença de público até 20 de fevereiro. Isso inclui até mesmo o início da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e é a preparação para a Páscoa. Dom Leonardo Steiner disse que o momento exige esse sacrifício. Nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de pandemia quase sem saída. Que todos nós possamos dar a nossa contribuição e nos engajar solidariamente no cuidado da vida de todas as pessoas. E que nós cuidemos do distanciamento, usemos máscara e não descuidemos da saúde. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Associação dos Servidores Públicos do Amazonas publicou nota oficial responsabilizando o governo do Amazonas pela falta de oxigênio medicinal nos hospitais e pelas mortes por asfixia. Na nota, a associação orienta os parentes das vítimas a procurarem assistência jurídica para processarem o Estado, cobrando indenização por danos materiais e também por danos morais. Nada mais justo. O Estado deve se indenizar todas as famílias que perderam entes queridos pela incompetência do governo do Amazonas, que está sendo incapaz sequer de garantir o abastecimento de oxigênio nos hospitais, que é um item básico em qualquer unidade de saúde. Foram mortes terríveis. Muitos profissionais tiveram que aplicar, inclusive, morfina em alguns pacientes para garantir uma morte menos dolorosa, menos angustiante. E segundo o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Mário Viana, teve até casos de eutanásia. Uma tragédia que ninguém realmente jamais imaginou que o povo do nosso estado tivesse que passar. São situações limites, situações de guerra mesmo, né, Carlão? E a justiça tem sim que identificar os responsáveis diretos por essa falta de oxigênio e mortes por asfixia. Isso não pode ficar impune. A sociedade precisa disso. A sociedade precisa desta justiça. Todos os responsáveis devem pagar sim, né, e serem processados criminalmente e pagar por esse verdadeiro genocídio que acontece aqui no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como o nosso estado quase tudo é feito à margem da lei, sem planejamento e sem critérios bem definidos, ali não foi diferente na vacinação contra a Covid-19. Denúncias de privilégios de profissionais de saúde recém-formados em detrimentos de quem realmente está na linha de frente do combate ganhou as redes sociais e obrigou os órgãos de controle a agir. Bom, os Ministérios Público e Defensorias Públicas vão investigar as denúncias de desvios de doses da vacina e recomendaram que a Prefeitura de Manaus tenha rigor no critério de distribuição do imunizante. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Depois de postagens nas redes sociais, ainda na noite de terça-feira, de pessoas comemorando a imunização, muitos internautas questionaram se de fato aquelas pessoas pertencem aos grupos prioritários e deveriam receber a vacina contra a Covid-19. O que não demorou muito para a notícia viralizar, causando revolta na população e fazendo com que os órgãos de controle tomassem providências. Membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, de Contas e do Trabalho, junto com as Defensorias Públicas da União e também do Estado, se reuniram ainda na noite de ontem com representantes das Secretarias de Saúde de Manaus e do Amazonas para discutir o assunto. Ao final da reunião, foi expedida uma recomendação conjunta para que a Secretaria Municipal de Saúde priorize trabalhadores da saúde mais vulneráveis à Covid-19, como, por exemplo, os profissionais idosos que apresentam comorbidades, considerando o risco de exposição a que eles estejam expostos em razão das suas atividades, como explica a Procuradora de Justiça Silvana Nobre Cabral, que é coordenadora do grupo de Covid-19 montado pelo Ministério Público do Amazonas. O Ministério Público ele já está investigando essa situação de vacinação em grupos que não são prioritários, mesmo em se tratando de profissionais de saúde.
Ontem à noite, os órgãos de controle se reuniram com a prefeitura e aí já entrando pela madrugada, e nesse mesmo dia foi expedida recomendação para que a Censa ela observe, em razão da escassez da vacina, as pessoas que serão vacinadas. Nós não podemos deixar que grupos prioritários e pessoas com comorbidades que estão à frente de todo esse trabalho de Covid, ele seja substituído ou não seja contemplado por outros grupos que têm condições de enfrentar esse trabalho contra a Covid com menos risco. Os órgãos recomendaram que a vacinação seja feita a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde encaminhadas pelos gestores das unidades, com informações sobre os critérios de prioridade e risco que justifiquem a inclusão daqueles profissionais no grupo prioritário de vacinação. O procurador da República, José Gladstone Viana, do Ministério Público Federal no Amazonas, explicou que a adoção de critérios objetivos e impessoais é necessária diante da quantidade de doses disponíveis no momento e que o desrespeito a esses princípios pode configurar improbidade administrativa. Como é de conhecimento público, as doses de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado do Amazonas nesse primeiro momento não serão suficientes para abranger todos os trabalhadores de saúde da rede do Estado. Por isso, há a necessidade de seleção daqueles profissionais que serão contemplados nessa primeira etapa. Para que se realize essa seleção, os critérios a serem observados devem ser objetivos e principalmente impessoais, ou seja, não pode haver nenhum tipo de favorecimento que não seja justificado em parâmetros racionais e objetivos. O que nós queremos, na verdade, é que haja uma racionalização e o estabelecimento racional e objetivo daqueles que são prioritários dentro do grupo de prioritários dessa primeira dose. A Procuradora de Justiça Silvana Nobre Cabral falou ainda que nesta quarta-feira o Ministério Público do Estado está acompanhando a vacinação no interior do Amazonas. Até como a campanha está se dando, com mudança de regra de antivéspera, a informação chega muito pouco ao interior. Então hoje os promotores do interior, os promotores da capital, iniciam esse acompanhamento e fiscalização de todo esse processo para assegurar que as prioridades sejam atendidas, as regras da campanha não sejam desobedecidas, as vacinas elas cheguem àquela população que nesse momento está indicado como prioridade para ser vacinada. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, as denúncias de privilégios na vacinação ganharam uma repercussão aí em nível nacional. O Brasil inteiro viu. O fato gerou muita indignação e também revolta aqui no Amazonas e, é claro, no resto do país. Quem viu, né, não gostou com certeza. Não, ninguém gostou. Estão todos indignados, Carlão. Até a juíza federal do Amazonas, Jaisa Frasti, que deu prazo de 24 horas para que a União e o Estado apresentassem uma solução para o abastecimento de oxigênio na rede de saúde, e o médico Mário Viana, um ferrenho crítico das atrocidades do governo estadual, usaram as redes sociais para protestar contra mais essa denúncia, contra mais essa irregularidade vivida aqui no estado do Amazonas. E diante aí da repercussão negativa, o prefeito Davi Almeida decidiu proibir publicação de fotos na vacinação nas redes sociais. Olha aí. E o que vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Logo após a polêmica das duas médicas recém-contratadas pela Prefeitura de Manaus para atuarem no enfrentamento à Covid-19, publicarem em suas redes sociais que receberam a vacina, muita gente questionou se de fato a vacina está sendo direcionada para as pessoas dos grupos prioritários. Entre as manifestações na internet, a juíza federal Maria Frasti postou no Twitter o seguinte texto, abre aspas, faça um apelo, não furem a fila de vacina, não deixem ninguém furar, denunciem as autoridades federais competentes para as providências cabíveis. O povo do Amazonas não merece isso. Estamos lutando pelo direito constitucional à vida digna. Não sabotemos uns aos outros. Fecha aspas, declarou a juíza.
Já o médico Mário Viana, que é presidente do Sindicato dos Médicos no Amazonas, preferiu fazer um apelo direcionado ao prefeito Davi Almeida e ao governador Wilson Lima, para que eles possam cumprir com o que foi estabelecido no plano de imunização. Já recebi diversas denúncias que isso não está sendo cumprido e isso é um erro gravíssimo. Os senhores não vacinarem todos os profissionais de saúde que estão diretamente no atendimento do Covid ou indiretamente é um erro grave e estratégico. Se os profissionais de saúde continuarem a adoecer no nível que tem adoecido, eles deixarão de estar no combate ao Covid. E quem vai pagar com a vida não serão os senhores, porque possivelmente os senhores e seus familiares e apadrinhados já estão sendo vacinados. É esta denúncia, acho isso grave e, por favor, vacine os profissionais de saúde, os verdadeiros combatentes do Covid-19 na nossa cidade e no Amazonas. E diante da repercussão, o prefeito Davi Almeida disse que vai proibir a publicação de fotos de quem recebeu a vacina contra a Covid-19 nas redes sociais. Nós estamos agora mesmo, nós vimos na rede social muitos servidores postando, que foram vacinados. A secretária está nesse momento, a secretária executiva estava aqui ao lado, uma portaria proibindo a divulgação de rede social dentro das unidades. Você se vacinou, fique para você. Você não precisa compartilhar em rede social. Essa é a determinação. Sobre esse assunto, ouvimos a advogada Marisa Lustosa, que faz parte da Comissão de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, e ela explicou que o ato que ganhou repercussão nas redes sociais pode configurar improbidade administrativa por parte dos responsáveis pela aplicação da vacina. O governo, seja estadual ou municipal, deve seguir o informe técnico de vacinação contra a Covid do Ministério da Saúde. Nele, a seleção dos trabalhadores de saúde local, público e privado, deve ser selecionado de acordo com alguns critérios, tendo em vista a insuficiência de doses. Esses critérios são objetivos e impessoais e a falta de observação desses critérios ofende a princípios de impessoalidade e eficiência, podendo caracterizar ato de improbidade administrativa conforme o artigo 11 da Lei 8429 de 92. Esses critérios, em relação aos grupos de trabalhadores de saúde, levam em consideração especialmente os vulneráveis às complicações decorrentes da Covid, que estejam diretamente envolvidos na atenção de referência para a Covid, sem discriminação de classe, ou seja, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, serviços gerais, segurança das unidades de saúde, fisioterapeutas, etc. Ocorrendo esse descumprimento a respeito dessas recomendações, pode incorrer em crime de improbidade, que na verdade é praticado pelo governo, pelo próprio governo, tendo em vista que a pessoa física civil que foi vacinada fora desses critérios, desobedecendo a essas recomendações, ela na verdade foi convocada pelo próprio governo, então este incorre em ato de improbidade administrativa. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, a regra é clara, existem critérios sim, e não é apenas estar, ser formado ou ter algum curso técnico de farmácia ou de medicina. Existem critérios, existe sim uma fila de espera, existem prioridades e não foram cumpridas essas prioridades. Tá aí, a regra é clara, assistimos na matéria da Júlia Gomes. É um crime de responsabilidade administrativa, sim. É aquela questão, ouvintes, dinheiro não compra berço, dinheiro não compra caráter, dinheiro não compra humanidade, tão pouco compra uma noção de civilidade. E o que é pior, dinheiro não compra vergonha na cara de furar a fila de prioridades num caos que estamos vivendo com essa pandemia de Covid-19. O nosso estado não merece mais passar por tanta desgraça, por tanta vergonha. É uma atrás da outra, algo sim simples,
simples, que é organizar os critérios, que é seguir o que foi determinado, o que está sendo determinado por critérios. É só isso. O sistema está pronto, o SUS está pronto, equipadíssimo. Todos temos ali o cadastro no SUS. Não é um bicho de 7 cabeças, o sistema já está pronto, o SUS está ali organizadinho para a gente receber a vacina conforme os critérios determinados. E nem isso o nosso Estado conseguiu cumprir. Nem isso. É sempre aquela história de privilegiar amigos de quem está no poder, sempre os mais endinheirados, enquanto que os que realmente precisam, os que estão ali, na labuta, no fronte da batalha, pessoas com comorbidade, senhoras, técnicas de enfermagem, enfermeiros, médicos que realmente precisam, não recebem o que é de direito. É muito complicado essa situação realmente, e é uma situação que repercutiu mais uma vez negativamente aí para o Brasil e para o mundo. No momento em que o Estado vive aí a sua pior crise sanitária, poderia fazer o certo, por favor, num momento desse, começar a vacina com aqueles que, como disse a Karime aí várias vezes inclusive, estão lá nas UTIs, nas enfermarias superlotadas, nas salas rosas, vermelhas, entubados, pacientes aí com problemas realmente de verdade, os maqueiros, os auxiliares de enfermagem, o pessoal de limpeza, os socorristas do SAMU. Como são poucas doses da vacina, nada mais justo do que priorizar esse pessoal logo no começo, logo no início, as primeiras doses. É óbvio, isso é muito simples, isso, gente. Pessoal que está na linha de frente e não pessoas jovens e recém-formados. Qual é o critério? Não obedeceu o critério. A gente pergunta qual é o critério. É o critério do conhecimento? Não obedeceu um critério básico. Foi determinado, existe critério. Ele não foi obedecido. E a informação oficial é de que a quantidade de vacinas no Amazonas atenderá pouco mais a metade dos grupos prioritários. E por isso a escolha de quem vai receber a vacina nesse primeiro momento deve ser a mais criteriosa, ou deveria ser a mais criteriosa, a mais transparente possível, para evitar fura-filas. Agora, também proibir tirar selfie, proibir tirar foto, por acaso vai impedir que irregularidades aconteçam ou vai impedir que as irregularidades apareçam? É muito simples, tá óbvio, né? Com 282 mil doses recebidas, as vacinas vão atender inicialmente 100% dos indígenas aldeados e parte dos profissionais de saúde. Os idosos, mesmo com doenças graves, ainda não serão imunizados com esse lote de vacinas que chegou aqui no Amazonas. Bem, a reclamação é geral de todas as prefeituras que receberam bem menos doses do que estava previsto no início. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado de Comunicação, as 50 mil doses direcionadas pelo governo de São Paulo, que fariam o estado chegar a 332 mil doses no total, ainda não chegaram aqui na capital. 18 horas. E a boa notícia é que 2 pacientes com Covid-19 transferidas de Manaus receberam alta médica lá no Piauí, depois do tratamento contra a doença, contra a Covid-19 no hospital universitário ligado à Universidade Federal do Piauí. O estado recebeu 9 pacientes na última sexta-feira, dia 15, depois do colapso aqui no estado do Amazonas com a falta de oxigênio. 7 pacientes permanecem internados, 2 deles na UTI com comprometimento pulmonar de 80%. É bastante emocionada e segurando uma placa de vencia a Covid-19, a paciente Jaqueline Santos da Silva, de 38 anos, contou que teve tratamento de rainha no estado e agradeceu os profissionais de saúde piauienses. Parabéns a todos, não é? Sim. E outra boa notícia foi a chegada na noite de ontem de 5 caminhões com oxigênio doados pela Venezuela para abastecer a demanda aqui em Manaus, atingida por uma grave crise sanitária durante a segunda onda de contaminação da Covid-19. Vindos de Bolívar, no sul da Venezuela, o comboio carregando 107 mil metros cúbicos de oxigênio partiu no fim de semana e percorreu mais de 1.500 quilômetros rumo à capital do Amazonas. A carga deve ajudar a aliviar a grave situação do estado, que atravessa um aumento aí exponencial de casos de Covid-19 em um momento em que o sistema de saúde está colapsado. 18 horas.
Ok, agora são 6h31 em Manaus. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje, hein? A primeira música da playlist dessa quarta-feira. Vamos aí ouvir a faixa Ladrões, de Marcelo Falcão, e conferir o comentário e questionamentos do cantor criticando o caso da compra fraudada de ventiladores pulmonares no governo Wilson Lima durante a pandemia. Abrindo a playlist de hoje do 18 horas, vamos de Ladrões. Você está ouvindo 18 horas. 6h40 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje. A música de Marcelo Falcão, Ladrões. Lembrando que essa música vai ficar no playlist do programa até o Amazonas resolver essa crise, porque ela retrata tudo o que vivemos hoje nas mãos de ladrões. Mix. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e madrugada de quinta. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 82% e 100%. Ainda 6h40. Boa noite. Do Oiapoque ao Chuí, o mundo inteiro, todos sabem que Manaus vive dias de terror nos hospitais do estado, municipais e também privados. E ainda assim, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus não encerram as férias parlamentares. E o presidente da Casa Legislativa, o vereador Davi Reis, não vê motivos para voltar com as sessões plenárias. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. Nós iríamos tratar de quê? Pergunta o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, quando o assunto é encerrar as férias parlamentares e retornar com as sessões virtuais. O senhor não vê necessidade de sessão agora virtual? Mas só se seria uma sessão extraordinária, mas nós iríamos tratar de quê? Nós temos um grupo de vereadores que a gente se reúne 24 horas por dia. Enquanto isso, nas redes sociais, internautas pedem alguma atitude dos legisladores, tanto da Câmara quanto da Assembleia Legislativa do Amazonas, diante de problemas na saúde como a falta de oxigênio nos hospitais e agora as suspeitas de desvios na fila de prioridades da vacina contra o vírus da pandemia. Ontem, os deputados da Assembleia ainda ensaiaram finalizar o recesso parlamentar, mas faltou quórum para votar se retornavam logo ou não. Menos de 13 deputados participaram da ordem do dia e a decisão foi adiada. Semana passada, Davi Reis assinou uma portaria suspendendo os trabalhos internos e externos até o dia 31 de janeiro na Câmara de Vereadores, por conta da Covid-19. Ainda assim, segundo ele, alguns setores da Câmara funcionam de forma presencial. Os funcionários mais essenciais para o funcionamento da casa, para aquilo que nós temos que rodar, estão indo trabalhar todos os dias. O que não está tendo é o funcionamento pleno e atendimento externo. Mas o RH está funcionando, a diretoria financeira, a diretoria geral, a informática está lá justamente também, já buscando a viabilidade para uma possível necessidade de sessões virtuais. Sobre o caso das vacinas distribuídas pela Prefeitura, poder que os vereadores deveriam fiscalizar, apenas o vereador Amon tem usado as redes sociais e os meios oficiais para questionar o prefeito Davi Almeida e a Secretaria de Saúde do município de Manaus. Após muitas denúncias recebidas ali pelo gabinete do Amon.com e aqui através das redes sociais, eu enviei um ofício agora para o prefeito Davi Almeida, pedindo ali esclarecimentos sobre as denúncias de fura-fila na aplicação da vacina e sobre o plano municipal de aplicação da vacina, plano municipal de imunização. E se a Câmara, comandada pelo presidente do mesmo partido do prefeito, se omite, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas deu o prazo de 24 horas para a Prefeitura de Manaus dar publicidade aos nomes dos que receberam a vacina. Cíntia Blink,
para o 18 horas. Olha, inclusive ontem, nós comentamos aqui o descaso da Assembleia Legislativa diante dessa tragédia que o Estado está passando. Falamos tanto da Assembleia quanto da Câmara, mas a situação é ainda pior em relação à Câmara Municipal de Manaus. A declaração do presidente da Câmara, que é o Davi Reis, de que não vê motivo algum para a suspensão do recesso parlamentar das férias dos vereadores, é um tapa na cara, né, Karime? Direto, da sociedade, com certeza. É um tapa na minha cara, na sua cara, de toda a sociedade, sim, Carlão. Você sabe quanto custa, essas férias dos parlamentares? Os 24 deputados estaduais e os 41 vereadores de Manaus custaram aos contribuintes, aos nossos bolsos, neste mês de janeiro, 8.400.000 reais. É isso mesmo, vou repetir. 8.400.000 reais que todos nós estamos pagando para eles ficarem de braços cruzados em recessos de férias bonitos, enquanto que nós estamos enfrentando a maior crise sanitária de todos os tempos. Isso é inadmissível, gente. No mínimo, é uma falta de humanidade. E sabe o que é pior, Karime? Olha só, o detalhe, os vereadores nem trabalharam ainda, sabia? Eles foram eleitos em novembro de 2020, tomaram posse agora em janeiro e já entraram de férias. Eles tomaram posse e a primeira ação foi as férias, recebendo aí seus gordos salários e usando as verbas de gabinete sem o menor pudor. Por essas e por outras que o Brasil é um país, complicado, um país injusto e enfrenta um caos na saúde e na educação. É um país subdesenvolvido, mesmo sendo tão rico. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Cassius Clay Aguiar, que protocolou nesta semana a 10ª denúncia de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, na Assembleia Legislativa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas aqui na Rádio Mix, doutor. Boa noite, ouvinte da Rádio Mix, Karime Leão, Carlos Júnior. Boa noite. É uma grande honra poder passar algumas informações sobre o pedido do impeachment do governador do estado do Amazonas. E já de antemão agradeço pela sua participação, por conversar com a gente aqui. Bom, então, doutor, esse é o 10º pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Apesar de todas as provas de corrupção das operações da Polícia Federal, com busca e apreensão, inclusive na casa do governador, e da tragédia da saúde que estamos vivendo, os deputados entendem que não há motivo para o afastamento do governador. Diante disso, o senhor ainda acredita que os deputados vão apreciar o seu pedido de impeachment? Karine, muito lógico hoje, pelo clamor da população que passa essa situação, quem pode viver na pele essa situação pode a gabaritado e dizer que é horrível. Eu perdi o meu sogro e minha sogra para a Covid. Assim, não só eu, mas como muitas pessoas perderam seus familiares. E o povo já foi até para a rua, na Zona Leste, fizeram uma passeada pedindo fora governador. Eu acredito no bom senso que os deputados agora olhem diferente. Não no meu, tem vários pedidos de impeachment, mas se algum dos pedidos for mais específico, que atenda, eu acho que é o momento deles se manifestarem, mostrarem que é a obrigação deles de fiscalizar. No impeachment que eles arquivaram, eles não encontraram nenhum indício de improbidade administrativa do governador, ao contrário que a Polícia Federal encontrou indício, o STJ também encontrou fato suficiente, indício suficiente para dar prosseguimento. Né? Então, se eles foram isso agora, novamente, eles estão mostrando que não estão representando o povo. Ok, doutora, a denúncia ela traz relatos, inclusive, sobre o estado da saúde desde março de 2020. Como foi para reunir todo esse material? Muita pesquisa, né? Tive um trabalho imenso
anteriormente eu tinha esse, porque eu sou membro do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2, e muitas informações já tinha adquirido no decorrer. E em função disso, até mesmo com minha consciência de não ficar parado e fazer alguma coisa, um advogado lá de Brasília entrou com a ação aqui, então eu resolvi, né, dar prosseguimento. Como é um ato de cidadão, que está indignado com a ação, resolvi fazer essa peça e dar prosseguimento protocolar na Assembleia Legislativa. Certo, doutor. E o agravamento da crise na saúde, claro, é um motivo, né, para enquadrar o governador por crime de responsabilidade? O crime são várias condutas, né? Eu trago na peça, uma delas é improbidade administrativa, fundamentado no dolo mesmo, né? Você vê que recentemente ele estruturou a antiga Suzan para SES. Veja, na estrutura anterior da Suzan existia um secretário, 3 secretários executivos, um secretário geral, né? Um secretário executivo e 3 secretários executivos adjuntos. Depois teve uma nova estrutura. Ele teve um secretário executivo e 7 secretários adjuntos. Anteriormente, custavam aos cofres públicos 69.260 a administração anterior. E a estrutura atual custa 146.860 para o Estado. Discrepância total. Uma mudança numa estrutura, numa circunstância. Agora poderia ter utilizado esse recurso para adquirir mais leitos, mais respiradores, né? Mas, infelizmente, o mau uso do horário é o que traz essas consequências que nós estamos passando. Ele ainda disse que não está faltando dinheiro, né? Mas vamos prosseguir. Pois é, e temos as arrecadações recordes aí do Estado, não é, doutor? Muito obrigada pela sua participação esclarecendo sobre esse pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador do Estado do Amazonas, Carlos Almeida. Obrigado. Eu que agradeço, Karine Leão, ao Júnior, à Rádio Mix, por essa oportunidade de levar à população as informações sobre o pedido de impeachment do governador. Agora é a Assembleia que vai decidir. Peço aos nossos representantes que olhem a população amazonense. É o caso lá de Guari, recentemente, absurdo, morrer. Pensa, você quer pensar como é que uma pessoa morre por falta de oxigênio? A sua experiência própria é você não saber nadar e estar morrendo afogado. Eu já 2 vezes fui salvo de morrer afogado. Então, a sensação eu sei que é a falta de oxigênio que acontece lá. Também estou indignado com essa situação também. Perdi, como eu falei no início, meu sogro e a sogra para a Covid. Essa doença que deixa rastro devastador. Deputado, faça a sua parte. Represente o povo que precisa de ajuda. Rogamos por isso. Essa é a minha mensagem que fica para os ouvintes da Rádio. Ok. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o advogado Cássius Clay Aguiar. Agora 6h52 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos com a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Vamos de novidade, hein? Agora com Shawn Mendes e Justin Bieber na primeira parceria entre os artistas. Exatamente, vamos de música, vamos de Monster. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h56, você no melhor mix do Brasil. Shawn Mendes e Justin Bieber, a música Monster em 100.7. Mix.
Olha, em meio à crise da falta de oxigênio no Amazonas, mais de 1.100 pessoas já morreram por Covid-19 somente neste mês de janeiro. E o Ministério Público do Amazonas vai investigar as causas destas mortes para saber quantas foram causadas por falta de oxigênio nos hospitais do estado. Na madrugada de hoje, chegou a ajuda de oxigênio da Venezuela, mas o interior também sofre com a falta do oxigênio. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Janeiro nem ainda terminou, mas já é o mês de maior número de mortos de toda a pandemia de Covid-19 no Amazonas. De 1º a 19 de janeiro, foram perdidas 1.166 vidas para a Covid-19, de acordo com as informações diárias enviadas pela Fundação de Vigilância em Saúde. Dessas, 478 são de mortes antigas, renomeadas para a Covid nos boletins desse mês. As mortes em casa também cresceram muito em janeiro. Do dia 1º até ontem, foram 371 pessoas que morreram em casa sem assistência médica. Isso quer dizer que a média de mortes, que antes da pandemia era de 10 em casa diariamente, agora é de quase 30. Por causa desses números, Manaus está sendo chamada de a capital mundial da Covid-19. O Ministério Público do Amazonas vai apurar as causas de tantas mortes, inclusive quantas foram causadas pela falta de oxigênio nos hospitais públicos e privados do estado. O processo foi instaurado pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A investigação ainda está em fase inicial, mas a Defensoria Pública está orientando a cada pessoa que teve alguém morto por causa da falta de oxigênio que registre um boletim de ocorrência na polícia para que se inicie uma investigação. Já a Associação dos Servidores Públicos da Saúde está orientando a todos que perderam entes queridos por causa da crise do oxigênio que procurem assistência jurídica para possíveis indenizações. Enquanto isso, o caos na saúde instalado na capital chegou ao interior do estado. A defensora pública em Parintins, Gabriela Gonçalves, entrou com ação civil coletiva junto com o Ministério Público do Amazonas para cobrar do governo do estado a remoção em vagas para pacientes do interior na capital. A gente precisa evacuar os pacientes graves, os pacientes entubados, que no interior, a partir do momento que o paciente é entubado, ele precisa ser evacuado rapidamente, ele precisa ser resgatado no tempo específico, porque não tem sequer nutrição intensiva para esse paciente, não tem hemodiálise para esse paciente. Então, ou ele sai do interior, ou ele vai, infelizmente, ser condenado à morte. A defensora também diz que a Secretaria de Saúde do Estado precisa informar qual a demanda e qual a capacidade de oferta de oxigênio para o interior. Continuamos precisando de envios de cilindros abastecidos. Por quê? Porque, como eu te disse, a rede hospitalar está sobrecarregada. Nós temos mais de 100 pacientes. O hospital não tem ponto de rede de gases suficiente para tudo isso. Então, a gente continua precisando desse apoio da Secretaria de Estado de Saúde. E mais do que apoio, a gente precisa de que não haja entrave, confisco de nada que é destinado aos hospitais do interior do estado. Essa realidade não é só de Parintins, não é só de Coari, isso é algo que está acontecendo no interior todo. Hoje, os 136 mil metros cúbicos de oxigênio enviados pela Venezuela chegaram em Manaus. A Secretaria de Saúde do Estado diz que a doação do país vizinho vai abastecer a rede de saúde do Amazonas por uns 12 dias. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não atualizou os números da Covid-19 no estado. E no Brasil, segundo números do Ministério da Saúde, totaliza hoje 8.573.864 casos confirmados da doença, com 211.491 mortes. O país também soma 7.618.080 casos de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Desde ontem à noite, Manaus inteira discute os critérios para a escolha de quem deve ser vacinado com prioridade contra a Covid-19. As autoridades decidiram que a prioridade é para os trabalhadores da área de saúde, os que estão na linha de frente do atendimento aos doentes. As autoridades não podem mudar a regra no meio do jogo, muito menos privilegiar quem quer que seja. Todos os órgãos de controle do Estado prometeram apurar as denúncias. E essa promessa deve sim ser cumprida. É a forma oficial da população saber o que ocorre ou o que ocorreu. Houve ou não houve privilégio? A fila de prioridade da vacina foi furada ou não foi? Quem são os responsáveis? As investigações e as respostas dos órgãos de controle devem ser rápidas. Um programa tão importante de vacinação no meio da maior pandemia da história e da maior crise na saúde pública do Amazonas não pode ficar sob suspeita. Só os órgãos de controle podem dar essa resposta institucional à população, ainda revoltada e atônita com o noticiário. Por isso, a responsabilidade é dobrada. Senhores do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Justiça, a bola está com vocês. 18 horas. 7h01, a última informação do dia com Karime Leão. Carlão, porque até o momento o prefeito de Manaus, Davi Almeida, não divulgou a portaria que proíbe servidores municipais a tirarem selfies na hora da vacina contra a Covid-19. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. 7h02, continue bem, continue em 100,7. Amanhã, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, voltamos com você para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.